Bem, o olhar de forma ortogonal é quando você joga, vou dar um exemplo, como se você jogasse uma luz por cima, tá? Seria uma luz descendo de forma ortogonal, fazendo ângulos de 90 graus aonde ele chega, se você fizer um desenho. Então, por exemplo, o Sol batendo aqui em cima de forma ortogonal, estou dando como exemplo, ele vai fazer esta sombra aqui, concorda? Aqui será a sombra, dessa forma. No entanto, se o Sol bater nessa reta, como ela está aqui, dessa forma, a sombra será o quê? Um ponto. Portanto, essa questão, ele pede para a palavra pine, que, olhada de forma ortogonal, como é que seria a solução? Observa bem aqui, ó, o P viria até aqui, né? Então, formaria uma sombra aqui, um pontinho aqui, o N formaria essa e o E formaria esse daqui. Seria esta solução. Portanto, a solução é letra E. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para o eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do objeto. Bem, 1/5 você vai ter que transformar para percentual para você poder comparar, porque ele diz que a pessoa terá que colaborar com no mínimo 1/5. Vamos ver quantos por cento corresponde a esse 1/5. Como transformar uma fração em percentual fracionário? Por exemplo, se aqui é 5, eu teria que multiplicar um valor para chegar a 100, para virar porcentagem. Então, se eu multiplicar por 20, multipliquei o 5 por 20, deu 100. Agora, eu vou multiplicar o numerador por 20, deu 20. Conclusão, 20%. Então, esse é o mínimo que a pessoa deverá colaborar, tá? E 100% menos 20%, 80%. Então, este é o valor, 80%, que ele poderá usar de doação. Então, o máximo de doação que ele pode chegar é a 80%. Resposta, letra E. Leia a questão com bastante atenção e esboce um gráfico para você visualizar melhor. Alunos, observem que inicialmente o valor é constante. Observe o gráfico que eu fiz, o esboço de gráfico que eu fiz aí. Depois ele sobe 3, depois ele sobe 6. Portanto, é uma função crescente. Resposta, letra A. Bem, o número é 0,00111. Pela notação científica, ele só fica com um número na parte inteira. Então, ele andará 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, porque ele está diminuindo, ok? Resposta, letra D. 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Tente entender o formato da placa que ele quer. Está do meu jeito, mas dá para entender. Primeiro, as informações do problema. Ele diz que o diâmetro é 40, logo vou precisar desse raio para frente, esse raio é 20, que é a metade, para cima também é 20. Ele diz que essa altura toda é 60, ok? Olha, se essa altura toda é 60 e até aqui é 20, tirado do próprio raio, então a gente vamos chamar isso aqui de H é igual a 40, certo? 20 aqui com 40 aqui, então nós já temos a medida da área desse retângulo. A área da circunferência é dada por π
R2. Como ele não quer esse pedaço aqui, então ele quer esse aqui com esse aqui. Então é dividido por 2. Então nós teremos πr2 somado com a área deste retângulo. Quanto que é esse aqui? 40. Então 40 vezes 60, deixa assim representado. Perdão, gente. 40 vezes 40, né? Que a gente já mediu aqui. 60 é a altura toda. A do retângulo é 40 vezes 40. Então, 3,14, que multiplica o raio, que é 20 ao quadrado, mais 40 vezes 40. Então, continuando, né? Lembrando que é dividido por 2, ok? Porque nós só queremos a área da metade desse círculo. Bem, aqui vai dar 3,14, que multiplica. Aqui vai dar 400, certo? 400 dividido por 2 vezes 200 mais 1.600. Bem, 3,14 vezes 200 mais 1.600, nós teremos aqui o total de 2.228, que corresponde à área que a gente está procurando. Lembrando que ele quer multiplicado por 10. Então a resposta é 22.280. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Observe na tabela que para cada ano, embora esteja aumentando, vai diminuindo o valor total de acidentes em 50. Aí você tem que fazer o cálculo até 2018, ok? 2016 seria 800, 2017 750 e 2018 700. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com valor de... O gabarito é a letra B de bola e agora eu vou desenvolver a resolução da questão. Olha, eu achei essa questão um pouco atípica dentro do meu entendimento, porque vamos primeiramente entender o problema, tá? O que aconteceu? Ele tinha um valor inicial, fez um acordo de duas parcelas de 1%, em forma de juros compostos, e mais 1% na parcela seguinte, sendo que ele pagou 202 na primeira parcela e 204,2 centavos na segunda parcela, e ele quer saber o valor inicial. Cuidado que na segunda parcela, os juros não vai incidir sobre aquilo que ele já pagou. Ele pagou na primeira, tá? Ele não fez um acordo que ele jogou juros compostos sobre o valor total e a partir do resultado ele dividiu em duas parcelas. Não, ele não fez esse tipo de acordo. O acordo que ele fez foi que é 1%, né, da primeira parcela e depois subtrai o valor da parcela e na segunda parcela ele sofre realmente dois juros, 1% do primeiro mês e 1% do outro mês. Então, vamos lá. Se você observar, 101% de X, que é o valor que eu não sei o valor inicial, para eu determinar 1%, deu R$202. Quer dizer, esse valor aqui é o valor que ela pagou, acrescido de 1%.
Então dá para você descobrir o valor inicial. Então foi calculado 1% sobre R$200. Bem, se ela cobrou, aí ela pagou, muito bem. E no segundo mês, a princípio, seria também R$200. Se você jogar 1% em R$200, que dá 202, depois mais outro 1% de 202, dá exatamente a segunda parcela que ela pagou de 204,02. Com isto, a gente pode concluir que o valor sem juros na primeira parcela é 200 e o valor também sem juros na segunda parcela, 200. Então, total, R$400, que é a solução, ok? Questão com porcentagem Enem, mas foi de 2011. Eu achei a questão muito interessante. O índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem representar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Bem, ele busca o índice de adiposidade corporal, que é dado pela fórmula a circunferência do quadril sobre a altura vezes a raiz quadrada da altura. Acontece que ele não tem altura, ele precisa da altura, mas ele fornece o índice de massa corporal, que é o IMC, porque ele fornece a massa e você vai ter como determinar a altura. Então o IMC é 20, a massa é 60, dado no problema, a altura sobre a altura ao quadrado. Então a altura ao quadrado, 20 desce, é igual a 60 sobre 20, a altura é igual a raiz quadrada de 3. Dado no problema, ele fala para você trabalhar com a raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Agora você vai para o índice de adiposidade corporal. Circunferência do quadril, que é 100, sobre a altura, que é 1,7, vezes a raiz quadrada de 1,7, que também fornecido no problema, que é 1,3. Feito esta conta aqui, você vai achar 45,24 menos 18. Então, o índice de adiposidade corporal vai ser igual a 27,24. Dado no problema, o ideal está entre 19% e 26%. Portanto, o item que responde ao que ele pede é que diminuir em média de 1%. Ela vai estar dentro da medida ideal, do peso ideal. Ok? Então, letra A é a solução.